Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Eu sou a professora Márcia Saturnino. Nós vamos falar hoje de Física, Transmissão de Calor, matéria do segundo ano, no seu PET 2, semana 4, 5 e 6. Hoje na aula nós iremos saber que quando dois corpos com diferentes temperaturas estão em contato, o corpo mais quente perde calor e o mais frio recebe esse calor. Compreender o que são correntes de convecção. Saber que as ondas são uma forma de transferência de energia de um lugar para outro, sem a transferência de matéria. Saber dar exemplos de situações do cotidiano envolvendo transferência de energia por radiação. E aí vamos falar um pouco sobre transmissão de calor. A transferência de calor de um corpo para outro se dá por três principais métodos: a condução, a convecção e a radiação. Após determinado tempo, a transmissão de calor resulta no equilíbrio térmico entre os corpos. Então, nós vamos falar rapidamente sobre equilíbrio térmico. Quando dois corpos são deixados em contato para trocar calor, depois de certo tempo, essa troca ela entra em equilíbrio, ela não acontece mais, porque os dois atingem a mesma temperatura. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Quando os corpos com diferentes temperaturas trocam calor, após certo intervalo de tempo, a vibração das partículas entra em equilíbrio e os dois corpos ficam à mesma temperatura. Então, observa aqui a nossa figura. Eu tenho um copo com um líquido, que pode ser um chá, e gelo. E está sendo colocado ali um leite. Observe o seguinte: ao colocar o leite, ele vai bater aqui nesse gelo, vai facilitar a transferência de calor. E aí, se eu deixar esse sisteminha aqui durante um tempo sozinho, isolado lá, e ficar só observando, vai acontecer a troca de calor entre o gelo, o líquido e o leite que está sendo adicionado, que parece que está quente. E aí, depois de certo tempo, o gelo vai derreter e vai entrar em equilíbrio com todas essas substâncias que estão ali. Todo mundo ali vai ficar com a mesma temperatura. Isso que é o equilíbrio térmico. A gente viu também nas outras aulas, falando sobre calor, que o equilíbrio térmico ele é importante para o funcionamento de dispositivos como termômetro. Quando você coloca o termômetro e mede sua temperatura, é através de equilíbrio térmico que acontece a medição, a aferição da temperatura. Então, vamos falar agora das trocas de calor. Um dos tipos de troca de calor é a condução térmica. A condução de calor ela ocorre através da transferência de energia de uma partícula para outra. Então, na condução térmica, uma partícula praticamente passa energia para outra. Ela vibra com maior intensidade, esbarra na partícula do lado, a partícula recebe essa vibração, passa para a próxima e assim por diante. À medida que a matéria recebe calor, ela vai transferindo essa energia de partícula para partícula. E aí ela vai se espalhando no corpo. Aqui eu coloquei um exemplo, as pedras quentes que são utilizadas para massagem. Você coloca a pedra quente aqui sobre a pele e ela transfere o calor através do contato. Então, na condução de calor, eu preciso ter um meio material para essa condução acontecer, para essa transferência de calor acontecer. Ela vai de partícula a partícula. As partículas de uma região vibram mais ao receber calor e transferem energia para as partículas vizinhas através de colisões. Após certo intervalo de tempo, é possível perceber o aumento da temperatura ao longo do objeto. Alguns materiais têm maior facilidade em conduzir o calor devido à sua estrutura atômica, que permite maior vibração das partículas. A sensação térmica ao tocar um condutor e um isolante, ela está relacionada à capacidade do material em dissipar o calor recebido pelo toque. Então, o que eu estou falando aqui? Estou falando que na condução térmica, a gente consegue perceber a diferença entre os materiais em conduzir o calor, em dissipar o calor. Por exemplo, aqui uma porta e a maçaneta de metal, a porta de madeira, a maçaneta de metal. Eles estão em equilíbrio térmico, porque elas estão ali há bastante tempo em contato, já transferiram calor uma para a outra. Então, a temperatura de uma é a mesma temperatura do outro. Quando eu pego na maçaneta, eu tenho uma sensação de que ela está mais fria do que se eu pegar na porta de madeira. Por quê? Os metais, de modo geral, eles são condutores térmicos e têm maior facilidade em dissipar o calor. Então, o calor da minha mão vai ser transferido para a maçaneta, rapidamente esse calor vai ser dissipado, eu vou ter a sensação de que ela está mais fria do que a madeira. Também aqui eu coloquei um outro exemplo, uma bancada de mármore, você tem uma tábua de madeira e tem uma cerâmica, que é a xícara. Esses três materiais têm a dissipação de calor diferente, porque essa é uma propriedade do material.
Qual deles aqui você vai perceber que tem menor facilidade em conduzir o calor? A madeira. Então, a madeira eu vou sentir como se ela estivesse mais quente do que os outros materiais, ou menos fria, por causa dessa dissipação do calor. Um outro exemplo que eu posso dar rapidamente para você é quando sua mãe vai fazer comida e tem lá as colheres, né, dentro da panela. E aí você vai colocar, vai se servir e a colher está quente, o cabo da colher está quente. Por quê? O cabo estava no fogo? Estava direto na fonte de calor? Não. Mas através da condução, ele recebeu esse calor que estava dentro do alimento, né, que estava no alimento ou na panela, e aí transferiu essa quantidade de calor para a ponta da colher. Quando você pega, a ponta da colher também está quente. Vamos falar agora da convecção térmica, que é um outro tipo de transferência de calor. A transmissão de calor por convecção ocorre preferencialmente nos fluidos. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui para eu ir marcando com vocês. Então, a convecção ocorre nos fluidos. A variação da temperatura provoca alterações na densidade do fluido, que se movimenta pela ação da gravidade. Então, até agora, tudo que tem calor, a gente está falando de variação de temperatura. E aí nós vamos falar o seguinte: quando alguns corpos no estado líquido, eles sofrem variação de temperatura, as moléculas ali, elas tendem a vibrar mais. E aí essa vibração maior das moléculas muda a densidade desse fluido. Então eu tenho aqui um exemplo, né? Um recipiente que contém um líquido, que poderia ser água. Aí eu coloco uma fonte de calor. Essas moléculas que estão próximas dessa fonte de calor vão receber primeiro o calor. Então está aqui recebendo calor, essas moléculas começam a se aquecer, eu coloquei de vermelho, para você ver que essas moléculas aqui têm uma temperatura maior do que as de cima. Observe que elas já se afastaram um pouco. Esse afastamento das moléculas faz com que a densidade diminua. Então aqui eu já vou ter uma densidade menor. A densidade do fluido aqui, então, vai mudar. Certo? Então eu tenho uma densidade menor embaixo, uma densidade maior aqui na parte de cima do recipiente. Ok. E aí, essas moléculas, essas partículas que estão com densidade maior, elas tendem a subir pela ação da gravidade. Quem tem maior densidade, a força-peso é maior, ela tende a descer. Então, lá em cima estava frio, dei maior densidade, tende a descer. Então, as moléculas que estão menos densas embaixo tendem a subir. Então, eu observo aqui um movimento das partículas de menor densidade para cima. E as partículas de maior densidade, estão mais juntinhas, vai para baixo. Certo? Então, isso acontece até que todas as moléculas que estavam com temperatura maior vão para cima e as que estão com temperatura menor ficam embaixo. Mas não tem ali a minha fonte de calor? Sim, tem a minha fonte de calor. O que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão novamente aquecer. Então, eu começo a aquecer de novo, as moléculas estão próximas aqui da fonte de calor, e aí elas tendem de novo a fazer esse movimento, subir, e as que estavam em cima, elas perdem calor para o meio, e aí elas tendem a descer. Então, está aqui o movimento de convecção. Quem tem menor densidade tende a subir. Quem tem maior densidade tende a descer. Então, aqueci de novo, a chama passou calor para as moléculas perderam calor para o meio. Então, resfriou, desceu, aqueceu, subiu. Esse movimento aí é o movimento de convecção. Então, esse movimento do fluido é chamado de convecção e acontece isso. Quente, sobe, frio, desce. E aí isso vai até, enquanto tiver mudança na temperatura, variação de temperatura, vai ocorrendo esse movimento. O quente, ele tem uma menor densidade, sobe. O que tem maior densidade, desce. Aí aqueceu de novo. Enquanto tiver a fonte de calor, isso vai acontecendo no líquido, no fluido, tá ok? E aí, exemplos de convecção. O ar-condicionado. Por que o ar-condicionado, quando vai ser instalado, ele sempre é instalado na parte superior da parede, em cima, no alto, para facilitar a convecção. Eu não falei que quando o fluido está mais frio, ele está mais denso, ele tende a descer, e aí dissipa esse calor mais facilmente, porque as moléculas estão mais quentes, sobem, resfria lá no ar-condicionado, desce, perde calor, recebe calor do ambiente, sobe, resfria, e aí facilita esse movimento. Então, o ar-condicionado ele é instalado no alto, tá aqui o exemplo na nossa imagem aqui, ó.
O ar-condicionado ele é instalado no alto da parede. Já o aquecedor, que no Brasil a gente utiliza bem pouco, mas em outros países é bem comum, ele é instalado bem próximo ao chão, para facilitar a convecção também. Então ele emite as partículas quentes, aqui aquece as partículas, elas vão lá para cima, desce e faz o movimento de convecção. A convecção também ela é responsável pela formação de ventos e das correntes oceânicas. Então toda vez que tem diferença de temperatura no fluido, vai haver essa movimentação, tá ok? E aí vamos falar rapidamente das brisas. As brisas ocorrem devido às trocas de calor por convecção. Durante o dia, a areia aquece mais rápido e a água do mar, que tem um calor específico maior, a gente viu na aula passada, o ar próximo à areia ele tende a subir e o ar próximo ao mar se move em direção ao continente. Então vamos ver aqui rapidinho. Coloquei aqui um exemplo, né? Então tá aqui. A areia fica quente. Como a água ela tem um calor específico maior, ela tende a aquecer mais lentamente. Então ela vai estar fria em relação à areia. Então esse ar que está aqui, quente, ele tende a subir. E aí o ar que está nas proximidades do mar, ele tende a vir para o continente. Então eu tenho aí a brisa marítima, que vem do mar em direção ao continente. Quando chega a noite, durante a noite, a areia, que possui menor valor de calor específico, ela está fria, ela já perdeu calor para o meio. O mar, ele tem a água morna, então ele ainda está com aquele calor que ele recebeu ao longo do dia, então ele vai demorar mais tempo para perder esse calor. Da mesma maneira que a água aquece lentamente durante o dia, ela resfria lentamente durante a noite. Então nessa situação aqui, o que eu tenho? Aqui a areia vai estar fria e a água vai estar quente, porque recebeu calor ao longo do dia. O ar aqui tende a subir e o ar que está próximo da areia, ele tende a vir em direção ao mar. O ar quente sobre o mar tende a subir e o ar frio próximo à areia se move em direção ao mar. Essas são as brisas continentais ou brisas terrestres, que saem do continente em direção ao oceano, tá ok? Então, quando você está lá no litoral, você sempre vai sentir uma brisa, seja durante o dia ou à noite. Você só precisa lembrar que durante o dia é a brisa marítima, ela está vindo do mar para o continente. E à noite é o contrário, a brisa sai do continente para o mar, por causa da diferença de temperatura. Um outro fenômeno que acontece devido à convecção é a inversão térmica. Ela é uma consequência do rápido aquecimento e resfriamento da superfície, podendo ocorrer naturalmente ou ser causada pela maneira que a cidade está estruturada. A troca de calor por convecção ela é impedida devido ao acúmulo da massa de ar frio próximo à superfície. Então, naturalmente, o que acontece? O ar na superfície da Terra aquece, sobe. Aí o ar frio desce, então ocorre essa convecção aí o tempo todo, naturalmente na superfície da Terra. Quando ocorre inversão térmica, quer dizer que ali onde recebe o calor, o ar recebe o calor que é próximo da superfície, ela resfriou muito rápido. Então ela não transfere calor mais para o ar. O ar que está ali fica frio, então ele não tem a tendência mais de subir. Como ele está mais denso, ele tem a tendência de ficar embaixo. Qual que é o problema disso acontecer? Então aqui a imagem mostra a cidade de Santiago, no Chile, onde a inversão térmica dificultou a dispersão da poluição do ar, ficando acumulada próxima à superfície. O ar frio, como é mais denso, tende a ficar preso abaixo da camada quente, retendo todos os poluentes consigo, uma vez que o ar não está mais circulando. Então aqui fica uma massa de ar fria, e aqui a massa de ar quente. E aí, por não haver convecção, a poluição, as partículas de poluição, elas vão se acumulando ali no ar, na atmosfera, nessa região próxima às pessoas. Então é perigosíssimo a inversão térmica e ela é muito comum nas grandes metrópoles, também ocorre muito em São Paulo. Vamos falar agora da terceira forma de transmissão de energia, que é a radiação térmica. É também chamada de irradiação térmica.
é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. A radiação térmica ocorre em meios materiais e no vácuo, como por exemplo a radiação solar, que atravessa o espaço sideral e chega à Terra. Então a radiação térmica é a transferência de calor através de raios, de ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas não precisam de um meio material para serem transferidas. Elas podem vir pelo vácuo. Então, por exemplo, da mesma maneira que o Sol emite radiação e aquece a Terra, essa radiação chega até a Terra, ela atravessa o vácuo, passa pelo espaço sideral. Aqui eu coloquei uma imagem de uma câmera que ela faz essa imagem através da radiação. Os pontos mais quentes estão em vermelho e os pontos mais frios estão em azul. Então, aquele atrás do rapaz, ele está branco, está refletindo mais o calor, tá vendo? Por isso que está mais quente ali em torno dele. Então, todo corpo que apresenta temperatura maior que 0 Kelvin, ele emite radiação, que é o infravermelho, como o corpo humano, por exemplo. Esse é o princípio de funcionamento da visão noturna. Então, os soldados, eles utilizam muito a visão noturna e é através da radiação que o corpo emite. Eu já falei para vocês nas aulas passadas que a temperatura do corpo é aproximadamente 36 graus Celsius. Então, a gente normalmente está mais quente do que o ambiente. Isso desconsiderando um lugar muito quente, né? E aí, essa emissão de calor pelo corpo, ela pode ser percebida pela câmera de visão noturna. Então, à noite, as câmeras que conseguem visualizar imagens é através do infravermelho, que é o que o corpo emite. Acontece também quando colocamos as mãos na direção do fogo. A maior parte do calor é transferida por radiação. As ondas eletromagnéticas, elas se propagam à velocidade da luz. E aí está aqui a velocidade, C igual a 300.000 km por segundo. E aí eu vou falar rapidamente do funcionamento da garrafa térmica. Qual tipo de troca de calor acontece com a garrafa térmica? Você sabe? Então vamos lá. Quais as características da garrafa térmica? Ela tem uma ampola de vidro lá dentro, que tem as paredes internas espelhadas. A parede dupla, com vácuo entre elas, e a tampa do material isolante. Então, pensa só, se eu tenho aqui, vou desenhar rapidamente na lousa aqui. Imagina que isso daqui é uma garrafa térmica. Aí ela tem uma parede dupla, vou fazer aqui essa parede dupla. E a parte de dentro é espelhada. A parte de dentro ser espelhada para quê? Está aqui a radiação, que é o calor. Ela bate na parte espelhada e volta. Então, ela vai impedir que o calor saia daqui de dentro. Sempre que ele colidir com a parede espelhada, ele vai ser refletido para dentro do líquido. Essa parte aqui de parede dupla é um vácuo. Não tem nenhuma partícula. Por quê? Se tivesse partículas aqui, ou um fluido, o ar é um fluido, ele entraria em convecção. Então, se eu não tenho nenhuma partícula, vai impedir a convecção aqui dentro dessa parede. Então, não vai ter troca de calor por convecção. Então, aqui a gente barrou a radiação, troca de calor por radiação, e a troca de calor por convecção. E também, aqui a gente barrou a troca de calor por condução, porque não tem meio material para que isso aconteça. Então, se eu não tenho nenhuma partícula aqui dentro, eu vou impedir também a condução de calor de partícula para partícula. É assim que funciona a garrafa. E a tampa isolante facilita todo esse processo, tá ok? Vou voltar aqui para nossa aulinha. E aí, então, hoje nós estudamos sobre equilíbrio térmico, falamos sobre transmissão de calor, processo de condução, convecção e radiação, e falamos sobre os fenômenos de brisas marítimas, brisas continentais e a inversão térmica. E falamos também sobre o funcionamento da garrafa térmica, que é importante. Então, quando você for tomar um cafezinho, um chazinho, observa aí a sua garrafa térmica e vê como que ela evita os processos de troca de calor, tá ok? Obrigada pela sua participação e até a próxima aula.